de ir a algum lugar para ouvir falar do Senhor. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pelas nossas vidas que aqui estamos, porque somos privilegiados por esta oportunidade. E se estamos aqui, é porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos escolheu. Então, verdadeiramente, Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Essa é uma passagem, né? Nós vemos que é bem conhecida, né? É a passagem da mulher adúltera, a qual nós vemos que os fariseus, elas pegam esta mulher, né? A Bíblia diz que pegaram ela no ato da adultério e vieram até Jesus, de Senhor, na lei manda que nós a apedrejemos, mas o Senhor, o que dizes? Abre a sua Bíblia, Levítico capítulo 20 e o versículo 10. Que diz assim, ó: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Ou seja, nós vemos que aquilo que os fariseus eles estavam fazendo ali era o quê? Era tentar cumprir a lei. E os fariseus, eles eram mestres nisso, ou seja, de tentar cumprir a lei. Mas o que nós podemos entender aqui nessa passagem? Que quem eles levaram até Jesus? Foi somente a mulher. Né? E nós vemos na lei que a pena tinha que ser para os dois. Então, muitas vezes, os fariseus eles queriam tentar a Jesus, ou pegar ao Senhor em alguma coisa. Por quê? Para que a lei ela não fosse cumprida, ou a lei fosse cumprida da maneira que eles estavam imaginando, ou seja, não totalmente. Era para trazer os dois, e eles trouxeram apenas você. Então entenda que muitas vezes é isso que nós precisamos entender, porque queremos tanto que a lei seja exercida para Ele, mas quando é para nós, queremos misericórdia, mas para Ele queremos, não tem que cumprir na vida dele. Não, a Bíblia diz que assim não tem que na vida dele, mas quando é para nossa, nós pedimos: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, me ajuda. Não, Senhor, na minha vida não, Senhor. Clamamos por misericórdia. Então é que Jesus, Ele conhece o coração e a mente de cada um. E quando eles tentam Jesus, eles olham para ele e diz assim: aquele que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Então Jesus, Ele faz com que as pessoas elas viessem a ter uma consciência do que eles estavam fazendo. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que foram saindo um a um. Não ficou ninguém. E Jesus olha para a mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. E nós vemos que ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus olha para ela e disse: nem eu te condeno. Mas só que Deus, o Senhor Jesus, Ele dá uma missão para ela. Jesus diz assim para ela: vai e não peques mais.
É sobre esse assunto que eu quero trazer essa mensagem. Porque muitas vezes a graça de Deus não é uma licença para nós pecarmos, mas é uma oportunidade para nós mudarmos. Ou seja, e é isso que eu e você nós precisamos entender. Que a graça de Deus não é uma licença para eu ficar pecando, mas é uma oportunidade para eu me transformar, ter uma transformação e mudar de vida. Ou seja, então quando Jesus ele olha para aquela mulher e diz: olha, ninguém te condenou, mas tem algo para dizer para você. Você precisa ir e não pecar. Jesus estava oferecendo a ela a graça, o perdão, mas estava dizendo: olha, este mal não vai vir mais sobre a sua vida. Você foi perdoado, era algo de morte, porque como nós lemos, era para ser mas Jesus disse: mas eu também não te condeno. Mas só que você precisa entender uma coisa: você precisa ir e não pecar. Ou seja, você precisa mudar de vida. Por que Jesus ele estava querendo dizer isso? É porque muitas vezes Jesus sabia, se ela tornasse a fazer, quem sabe o Senhor não estaria ali de novo para livrar ela. Ou seja, naquele dia, naquele momento, Jesus estava ali. Mas se ela voltasse a errar, ou voltasse a ter a vida que ela tinha antes, quem sabe na próxima vez, Jesus não estaria. Então quando Jesus ele disse: vai e não peques mais, Jesus estava dizendo: olha, eu te perdoei, eu não te condenei, mas agora você precisa ter uma nova vida. É aqui que é importante. Muitas vezes Jesus ele nos perdoa, Jesus ele nos livra da morte, Jesus nos dá tanta bênção, e ele só pede uma coisa para nós: não peques. Mas a hora que saímos da presença, com a bênção, com o milagre, que essa mulher foi um milagre. Ela estava sem esperança, ela sabia que ela ia morrer, ela sabia que ela ia ser apedrejada, mas Jesus entrou no caminho dela e disse: olha, vai e não peques. Porque se ela não pecasse, ninguém ia tentar apedrejar ela de novo. O que eu quero que você entenda nesta noite é que muitas vezes o pecado ele tenta nos dominar. Abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 6. Capítulo 6. Seis, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, então quando Jesus estava dizendo para aquela mulher: vai e não peques mais, Deus estava dando a oportunidade da graça na vida dela. Era um perdão que ela não merecia, que ela fez por merecer ser apedrejada, mas Jesus olha para ela: você recebeu o perdão hoje, só que para você continuar com este perdão, você precisa ir e não pecar mais. Ou seja, você precisa ir e o pecado não pode mais ter domínio sobre a sua vida. Ele não pode te dominar mais. E o maior erro do ser humano, sabe qual é? Se preocupar apenas com o dia de hoje. Ah, Jesus me curou, Jesus fez um milagre. Só que ele não se preocupa em não pecar, não errar mais. E muitas vezes ele vai cair no mesmo
Porque a preocupação dele não é não pecar mais. Por quê? Porque o pecado já o dominou. A graça não tem mais efeito sobre a vida dele. Porque ele vive pecando. Então entenda que o Senhor, o que Ele quer? Ele quer nos ajudar a vencer. Como Ele fez com aquela mulher. Ele ajudou ela, perdoou ela, mas Ele disse: você precisa parar de pecar. É uma lição que Ele deu. Quantos milagres Jesus Ele fez em nossas vidas? Mas nós paramos de pecar? Paramos de errar? Paramos de falhar? Quando acontece algo, nós corremos aonde? Aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. E Jesus está dizendo: para de pecar, para de errar. Romanos capítulo 7 e versículo 17, que diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, então quando Jesus ele dá a ordem para a mulher: vai, não peques mais. O que Jesus estava dizendo para ela? A partir de hoje, você teve prazer em pecar. Você teve lucro no pecado. Porque muitas vezes as pessoas falam do eu, eles não falam com desprezo, eles falam com prazer. Eu saí com tantas mulheres aí, eu traí a minha esposa, eu peguei não sei o que, eu bebi tanto, eu usei tanto, eu fiz tanta coisa. Eles falam com o quê? Com o prazer. E o que Paulo estava dizendo, quando Jesus disse para nós: vai, não peques mais, é que nós precisamos perder o prazer de pecar. Você perdeu o prazer de falar mal do outro? Você perdeu o prazer de criticar o outro? Perdeu o prazer de apontar o outro, de julgar o outro, de ofender o outro? Então quando ele diz: vai, não peques mais, é que nem Paulo está dizendo: mas se eu faço o que eu não quero, não é eu que faço, é o pecado que está em mim. Ou seja, em algum momento, quem sabe eu vou fazer, mas não é o que eu desejo fazer, não é o que eu quero fazer, não é a minha vontade, mas de repente acontece, mas eu não tenho prazer nisso, e nem alegria nisso. E é isso, esse ponto que é importante, porque Jesus ele faz tantos milagres, tantas bênçãos em nossas vidas, só que muitas vezes não temos oportunidade de aproveitar. Por quê? Porque pecamos tanto e abrimos ocasião para o diabo fazer tantas coisas ruins. Por quê? Porque muitas vezes temos prazer em errar. Prazer em errar. O pecado ele não tem que dar prazer. O pecado ele tem que ser que nem Paulo: não quero fazer, não vou fazer. Eu vou lutar para não fazer. A minha vontade é não fazer. Só que muitas vezes o inimigo ele está onde? Lutando para tentar nos derrubar. E Jesus ele está dando milagre e dizendo: vai e não peque mais. Você vem à igreja, recebe o milagre, e Jesus está dizendo: mas na hora que você chegar lá fora, não peque mais. Não erre mais. Só que muitas vezes eu não perdi o prazer de pecar. Muitas vezes eu não perdi o desejo de fazer o que é errado.
Ele ainda está onde? Na minha carne. Eu gosto de falar dos outros, eu gosto de mentir, eu gosto de enganar, eu gosto de passar por cima. E muitos ainda até se vangloriam, esquecendo que o pecado, ele tem que dar repúdio, nojo, remorso, dizer não quero, não posso, não vou fazer. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos viver o milagre de Deus. Por quê? Porque Deus faz o milagre hoje. Eu estou vivendo aquele milagre ainda, mas a hora que eu saio para fora, eu já começo a pecar de novo. Daí, em vez de eu ter prazer no milagre, eu vou muitas vezes ter prazer em fazer aquilo que é errado. E o Senhor está dizendo, vai e não peques. 1 João, capítulo 3, e o versículo 8. Diz assim, 3:8. Diz assim, quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando, ou peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem sabe na sua Bíblia está assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Então entenda aqui o que quer dizer. Quando Jesus diz, vai e não peques mais. E João, ele vem e ele diz, todo aquele que pratica ou comete, é o que? Filho do diabo. Porque o diabo, ele vive pecando. O diabo, ele, desde o princípio, ele peca. Ou seja, então não diz uma mudança e uma transformação. Ou seja, Deus, ele não vai negar o milagre dele para nós. Mas ele vai fazer o milagre e esperar que nós queremos a mudança e a transformação. Porque a mudança e a transformação não é ele que faz. Ele apenas nos convence, ele apenas nos ajuda, ele apenas mostra o caminho. Mas tem quem tem que dizer não para o pecado? Somos nós. Então ele diz que quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo, ele peca desde o início. Ou o diabo, ele vive pecando. Agora eu pergunto para você, como que é a nossa vida? Nós temos uma vida na presença do Senhor. Eu creio que todos que estão aqui, Deus já fez muitos milagres em nossas vidas. Muitas bênçãos. Mas será que ainda nós vivemos pecando? Ou será que realmente nós estamos o quê? Buscando a transformação? Aqui no 1 João capítulo 1, versículo 8, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Porque muitas vezes as pessoas distorcem esse texto.
Mas se você for ler o texto e o contexto, o que o Senhor está dizendo? Se dissermos que não temos pecado, ou seja, eu não posso colocar como inocente. Eu tenho que me colocar como um pecador. Mas o que eu tenho que fazer todos os dias? Confessar os meus pecados a quem? Não é que eu vou ser sem pecado, é porque eu vou pecar, mas eu tenho um Cristo que vai me purificar. Por quê? Porque eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Então quando ele diz para a mulher, vai e não peques mais, ele está dizendo, olha, agora existe alguém, você já conheceu alguém que pode perdoar pecado, que pode mudar e transformar a vida. Então o que você precisa fazer? Ter uma vida de arrependimento, não uma vida de prazer de pecar, uma vida de arrependimento. Não, eu errei, eu falhei, mas eu tenho quem? Um advogado, que é Jesus. Porque Jesus ele vai sempre dizer para nós, vai e não peques. Por que Jesus ele vai dizer vai e não peques mais? Porque ele quer salvar a nossa vida. Ele quer me salvar, ele quer te salvar. Só que muitas vezes eu estou preocupado com bênção, com um milagre, esqueço de parar de pecar. Abre a sua Bíblia aí, nós continuamos bem. Evangelho de João, capítulo 5, e versículo 14. João 5, 14. Diz assim: depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está sã, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Fala de quem? Daquele paralítico que estava à beira do tanque de Betesda, fazia 38 anos. Jesus olha para ele e disse: queres ser curado? Diz: não tem ninguém que joga no tanque. Jesus falou: pega a tua cama e anda, vai para a tua casa. As pessoas encontram ele, os fariseus dizem: quem mandou você carregar a sua cama? Aquele que me curou. Mas quem que é? Não sei. Só que outro dia ele encontra com Jesus. Jesus olha para ele e diz: vejo que já está são, não peques. Por que ele não devia pecar mais? Para que não lhe acontecesse alguma coisa pior. Ele ficou 38 anos em uma cama. E ele estava andando novamente, curado. E quando Jesus olha para ele, diz assim: você precisa parar de pecar. Você não pode pecar. Por quê? Porque senão vai acontecer alguma coisa pior. Pior. Imagina ficar 38 anos paralítico e ainda Jesus diz assim: se você pecar de novo, vai te acontecer uma coisa pior. Então o que eu preciso entender é que a cura não vai eliminar as consequências do pecado, mas vai me dar a oportunidade de recomeçar. E essa oportunidade de recomeço, quando Jesus estava dizendo para ele: vai e não peques mais, para não te acontecer algo, o Senhor estava dizendo: você precisa de mim. Você precisa de uma mudança e de uma transformação. Você recebeu a cura física, mas para não te acontecer algo pior, você precisa do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos entender. A pessoa ela vem atrás do milagre, mas sabe o que ela esquece? Se ela não parar de pecar, pode acontecer algo pior do que aquele que já estava na vida da pessoa. Por quê? Porque ela pegou o milagre e
que ela fez com o milagre e viveu o milagre. Porque quando Deus dá, Ele não tira. Só que o inimigo ele vem e faz o quê? Coloca algo pior. Então Jesus ele estava alertando aquele homem. Jesus, você quer ter uma vida abençoada agora? Agora você está andando, agora você está curado. Agora você pode ter essa vida abençoada. Mas você precisa parar de pecar. Porque se você não parar de pecar, vai te acontecer uma coisa pior. Olha só. Então é por isso que nós temos que todos os dias permanecer onde? Na presença do Senhor. Abre a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 18. Que diz assim: portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme o seu caminho, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová: vinde e convertei-vos de todos os vossos pecados, ou vossas transgressões e iniquidades, e a iniquidade não vos servirá de tropeço, ou o pecado não vos servirá de tropeço. Então, quando Jesus estava dizendo para aquele homem: vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior, por quê? Porque ele sabia que se ele pecasse, o pecado dele ia derrubar o quê? Ia servir de tropeço. É por isso que quando nós analisamos alguns textos, e nós analisamos as vidas das pessoas, as nossas próprias vidas, nós começamos a dizer: olha, eu só tropecei porque eu quis. Eu só caí porque eu quis. Porque a Bíblia diz que o meu pecado vai me servir do que? De tropeço. Ele vai me derrubar. Não, mas Deus me deu a bênção hoje. Deus ele fez um milagre na minha vida, abriu uma porta grande. Aí parou de pecar? Não parou. Quer dizer, então a pessoa vai o que? Receber a bênção hoje, tropeçar e cair amanhã. Ela vai se reerguer, buscar a bênção de novo, e depois vai fazer o quê? Cair, tropeçar de novo. Por quê? Porque ela só está atrás da bênção. Mas ela não está dizendo: eu preciso parar de pecar, senão não vai parar de acontecer coisas ruins na minha vida. Sempre vai acontecer o quê? Por isso que a Bíblia diz que o ímpio ele vai de mal. Então entenda que o Senhor ele nunca vai negar um milagre para nós, como ele fez com aquele homem, mas ele deu uma ordenança para ele. Ele disse: você, vai e não peques mais. Para quê? Para que não te aconteça coisa pior. Onde nós vemos aqui o pecado é serve porque de tropeço. Ele vai nos derrubar. Só que sabe o que as pessoas fazem? Elas brincam com o pecado. E acham que o pecado nunca vai os. Essa Bíblia diz que vai. O que o Senhor pode dizer? Não vai. Não, eu estou forte, eu estou firme, eu sei o que eu estou fazendo. Não, irmãos. Se nós não estivermos em Cristo e Ele segurando as nossas vidas, nós vamos cair. É por isso que quando eu receber uma bênção, eu tenho que dizer: agora eu tenho que vigiar para mim não pecar. Por quê? Porque como Jesus me curou, como Jesus me restaurou, como Jesus me levantou, como Jesus me abençoou, se eu não vigiar, vai me acontecer algo pior. E a culpa não é de Deus. Só que quantas pessoas dizem que a culpa é de Deus e não oram para os seus pecados? Não, mas Deus acabou de me abençoar, agora acontece isso pior. Deus acabou de fazer um milagre, mas agora acontece isso pior. Mas o que a palavra diz? Vai, não?
Interessante que ele falou, vai, não peques mais, para uma que recebeu perdão e para o outro que recebeu a cura, milagre. Ou seja, um recebeu o milagre, disse. Isso, para esse que recebeu o milagre, ele disse, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E para aquela mulher que foi perdoada, ele apenas disse, você tem que ir, mas não pode pecar. E por que ele disse para aquele que recebeu o milagre? Porque muitas vezes quando nós recebemos o milagre, nós ficamos emotivos, ficamos emocionados, ficamos alegres, ficamos assim, tão felizes, e esquecemos do principal, que é não pecar, não errar. Então o que Jesus estava dizendo para aquele homem, o importante não foi o milagre que você recebeu, o importante é o que você vai fazer com esse milagre a partir de hoje. Se você vai cuidar dele, se você vai zelar dele, se você vai parar de pecar, então não vai acontecer nada pior na sua vida. Mas se você não parar de errar, não parar de pecar, vai acontecer o quê? Coisa pior. E quantas coisas piores, quem sabe, acontecem na vida de algumas pessoas que você presenciou milagre. Aí a pessoa, o que ela faz com o milagre? Volta à vida de pecado. Então ela está sujeita a acontecer algo pior do que aconteceu. Ah não, pastor, isso aí é praga? Não, a Bíblia diz isso. Ah, então Deus é mau? Não, Deus não é mau, Deus é bom, Ele curou, Ele abençoou. Mas Ele disse, não peque mais, mano. Não dá para você ficar sem pecar, sem errar. Só que muitas vezes a pessoa não quer. Ela quer a bênção, mas quer continuar onde? No pecado. Ela não quer largar o pecado, mas ela quer a bênção. A hora que ela precisa da bênção, ela corre para onde? Os braços de Cristo. Jesus abençoa. E Jesus, por ser misericordioso, né, amoroso, o que ele faz? Toma a sua bênção. Mas não peques mais para que não te aconteça algo pior. A pessoa não escuta. Ela vai e começa a fazer tudo. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor, Ele quer só o melhor das nossas vidas. Mas como diz aí, abra aí em Romanos 6, 23, um versículo bem conhecido, mas vamos estar lendo. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está entendendo? Qual é o salário do pecado? A morte. Então Jesus, quando ele disse para aquele homem, olha, vai e não peques para não te acontecer coisa pior, você já está dizendo, olha, se você pecar, o salário do pecado é morte. Eu te curei. Mas se você continuar pecando, o salário é a morte. Só que muitas vezes o que acontece conosco, ou com a maioria das pessoas que erram, que falham, eles nunca olham para o salário do pecado. Eles olham somente para o prazer de pecar. Mas só que esquece que todo pecado tem uma consequência, tem um salário. E o preço é difícil. É por isso que o Senhor Jesus, Ele está nos alertando. Vai e não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Abre a sua Bíblia no livro de Gálatas 6, 8.
Gálatas capítulo 6 e versículo 8, que diz assim: porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, quando Jesus estava dizendo para aquele: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, ele estava dizendo: você não pode semear na carne, semear no pecado, porque só haverá corrupção para você. Só haverá corrupção. Então entenda que você precisa semear aonde? No Espírito. E do Espírito nós vamos ceifar a vida eterna. Então vai e não peques mais, é porque é algo importante para nós analisarmos. Muitas vezes nós oferecemos a bênção de Cristo, e quando a pessoa recebe a bênção, nós esquecemos de dizer: vai e não peques mais. Esquecemos de dar o conselho de Jesus. Chamamos a pessoa, ela vem e recebe o milagre. E nós dizemos: agora você precisa fazer o quê? Parar de pecar. Porque se você não parar de semear na carne, você não vai parar de ceifar a corrupção. Então, o que adianta eu receber uma bênção hoje, vai chegar lá fora só semear na carne? A corrupção vai vir, o mal vai vir, eu vou colher o mal. É por isso que Jesus ele diz: não peques para que não te aconteça algo pior. Se você parar de pecar, as coisas vão melhorar. Aleluia. Se você parar de pecar, as coisas vão ser diferentes. Mas se você precisa parar o que? De pecar. Abra aí Ezequiel, capítulo 18. (18, 20). Vamos ler o 19 para que você possa entender. Diz assim, Ezequiel 18, 19. Mas dizeis: por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo fica sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então o que entendemos aqui? É que a alma que pecar esta, o pai pode levar o pecado do filho? Nem o filho o pecado do pai. O filho pode levar a justiça do pai? Não. Nem o pai levar a justiça do filho. Então entenda que o Senhor está falando que ficará a impiedade do ímpio, cairá sobre ele. Por isso está dizendo: vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Por quê? Porque a impiedade do ímpio vai cair sobre quem? Sobre a sua família, não sobre ele. É por isso que nós precisamos orientar as pessoas a dizer: você precisa parar de pecar. Senão vai continuar acontecendo coisas ruins na sua vida. Vai continuar caindo sobre você coisas ruins. E no versículo 21 diz assim: mas se o ímpio se converter todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente não
morrerá. Versículo 23, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta do seu caminho e... Por que então Deus ele nos alerta? Porque Ele não quer que nós morremos no pecado. Prazer dele não é. Então por que Jesus disse para aquele homem, vai, não peque, para que não te aconteça coisa pior? Porque o prazer do Senhor é que ele permanecesse na presença, se convertesse, mudasse de vida, tivesse uma vida com Deus realmente na presença dele, buscando a Ele, para que não acontecesse que algo pior. Porque o que o Senhor quer, diz o Senhor Jeová, não deseja a morte do ímpio. E aqui eu aprendo uma lição grande. Quantas pessoas têm desejado a morte do seu irmão? Tomara que morra. Ah, Jesus, por que já não levou antes? Leva agora. Temos que até a hora para Deus levar o outro. Olha isso. Sabe por que faz isso? Porque não conhece a verdade que é a palavra. Então, em vez do que nós estamos fazendo, nós fazemos isso, estamos pecando. E quando nós pecamos, nós corremos o risco de acontecer algo pior para as nossas vidas. Então não deseja a morte de ninguém, nem o mal de ninguém, porque o Senhor não deseja. Mas pelo contrário, o prazer dele é que todos se convertam. Mas é que neste mundo nós estamos como neste mundo? Hebreus 12. É difícil, mas nós podemos vencer. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 e versículo 1. Que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui em Hebreus ele diz duas coisas: nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunho. Então temos que deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Tão de perto nos rodeia. Porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Porque eu recebi a bênção, eu recebi o milagre. Mas o que essas testemunhas estão vendo de você? Que você parou de pecar? Que você parou de... não, mas faz 20 anos que eu vou na igreja, faz 10 anos que eu vou na igreja, faz 5 anos que eu vou na igreja. Mas as testemunhas disseram que você parou de pecar. Porque você está rodeado tão de perto pelo pecado. Tão de perto, o pecado está pertinho de você. E as testemunhas que estão em volta estão o quê? Olhando. Muitas vezes eles não estão olhando como você está sendo abençoado. Eles estão olhando como você está sendo transformado. Porque carro, casa, bens, qualquer um pode ter. Só que mudança e deixar de pecar, é poucos. Então a transformação que as pessoas olham não é o quanto você prosperou financeiramente. Não é o quanto você granjeou, o quanto você conquistou. Eles estão olhando se você parou de pecar.
e que nós precisamos fazer o pecado é tão rodeia tão de perto, mas corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu olho para Jesus. Eu estou rodeado de uma testemunha. Vocês estão vendo? Porque nós precisamos parar de pecar e olhar somente para o quê? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, da sua fé. Porque muitas vezes nós esquecemos de correr essa carreira, de caminhar e dizer: a partir de hoje não peco mais. Por quê? Você vai parar de pecar? Porque eu não quero que aconteça algo pior. Porque eu não quero que aconteça. Eu quero ser guardado, ser livre, ser liberto, ser transformado. Mas para isso eu preciso colocar no meu coração: não posso pecar. Por que eu não posso pecar? Porque tem uma grande testemunha em volta de mim, olhando o meu comportamento, olhando as minhas palavras, olhando a minha conduta, olhando os meus relacionamentos, olhando como eu falo, olhando como eu ando, olhando as palavras que saem da minha boca, olhando tudo isso. E eu tenho que demonstrar para essa tão grande testemunha que eu e você, nós decidimos parar de pecar. E por que decidimos isso? Porque eu não quero que aconteça algo pior sobre mim. Porque o pecado, ele só traz tragédia. O pecado, ele só traz perda. O pecado, ele só traz dor. O pecado, ele só atrai tudo aquilo que é de ruim. Só que eu não vejo esse lado do pecado. Eu acho que eu fazer aquilo não vai atrair nada. Não vai acontecer nada. A Bíblia diz que vai. Não, o pastor já orou. O irmão já orou, já pediu perdão, sim. Só que todo pecado tem um salário. Daí as testemunhas que nos rodeiam vai falar de quem? De nós. Muitas vezes nós vamos ficar o quê? Irritados. Mas por que aquela pessoa está falando? Porque você fez. Então aquele é o salário. Eles comentaram aquilo que você fez. E você tem que fazer o quê? Suportar e não fazer nada de novo. Suportar. Não, eles estão falando a verdade. Eu errei. Eu xinguei aquele dia, eu virei aquele dia. Eu falei na frente de todo mundo aquele dia. Está certo. Eles estão falando de mim, mas eles estão falando o que eu fiz. Esse é o preço do pecado. Então o meu salário. Eu estou colhendo o que eu plantei. Não é ficar nervoso com as pessoas. Só que o inimigo ele é tão astuto que acontece. Ele faz você pecar. E depois ele faz você colher. E ele faz você continuar pecando. Para não parar o quê? A colheita. Daí não para a colheita. Daí quer dizer, só vai aumentar. Então se eu errei, se alguém viu algum pecado, algum gesto que eu falei, alguma coisa, e alguém está comentando, você tem que dizer: é verdade, eu fiz isso, você está certo. Mas a partir de hoje eu não vou fazer isso. Isso é reconhecer. Isso é confessar. Isso é fazer o que fala lá em João. Daí você tem que fazer o que está em João. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Só que quando pecamos e alguém fala: você fez isso que nós falamos? Sim. Não fiz não. Aquela pessoa está falando mal de mim. Está se levantando contra a minha vida. Eu não fiz nada. A Bíblia diz que se disser que você não fez nada, você já está pecando. Daí o que eu tenho que fazer? A pessoa está falando. Opa, o que a Bíblia manda eu fazer? Se confessarmos nossos pecados, Senhor, me perdoa. Senhor, eu falei, Senhor, eu fiz, mas eu estou tão arrependido, não quero fazer de novo. Não quero pecar de novo. Não quero falhar de novo. Me ajuda. Só que não fazemos isso.
Não vamos pelo caminho da Bíblia, vamos pelo caminho do pecado. Porque daí não paramos de pecar e nem de poder. Só vai trair coisas ruins. Então, meditando nesse texto, eu vi algo importante. Um alerta que Jesus deu para duas pessoas: não peques mais. Vai e não peque para que não te aconteça coisa pior. Porque Jesus sabia o que pecado faz sobre a vida das pessoas. Então é por isso que nós precisamos cumprir o quê? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, que diz assim, versículo 1: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo, mas segundo o Espírito. Ou seja, então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Só estar em Cristo não vai trazer nenhuma condenação? Não. Porque tem a parte B do versículo. Sabe, eu posso ficar só com a parte A. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia não diz isso. Que não andam segundo a carne. Se eu estiver em Cristo e andar conforme a carne, a condenação, a preço, a salário, a colheita, a mal. Só que muitas vezes eu acho que eu estando em Cristo, nada de mal vai me acontecer. Nenhuma condenação há mais para mim, porque agora eu estou na igreja, agora eu estou na presença. Sim. E a parte B? Não anda segundo a carne. Para de pecar. Para de andar segundo a carne, senão vai ter salário e condenação. Eu tenho que fazer o quê? Não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí sim, nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo e a minha vida é segundo o Espírito Santo. Então, para não haver condenação, não é só estar em Cristo, é procurar ter uma vida sem pecado. Porque se pecarmos, vai nos acontecer algo. Porque apenas há colheita daquilo que estamos fazendo. Mas cedo ou tarde vai ter a colheita da formação. Então, que possamos estar em Cristo todos os dias, todo momento, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas que não andam segundo a carne, mas que conseguem andar todos os dias segundo o Espírito, dizendo: não vou pecar, não vou falhar. A partir de hoje a minha vida vai ser uma vida na presença do Senhor, andando em Espírito. Quando eu ver alguém pecando, eu vou cortar. Quando eu ver alguém criticando, falando de alguém, eu vou dizer: não quero ser participante, eu não peco mais, eu não quero colher, eu não quero ter maldição. Quando eu digo alguém mentindo, não minta junto. Vem enganando, não engane junto. Diga: eu não faço parte. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de si, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escravos. Ou seja, eu tenho que ser sábio. Tem que ser inteligente, dizer: eu não quero mais pecar, porque eu não quero mais escolher o mal. Porque senão a nossa vida, sabe como fica? Altos e baixos. Porque hoje Deus me dá um milagre, amanhã eu pego, eu erro, eu falo, minha vida cai lá, mas gente, lá embaixo. Daí depois eu busco ao Senhor, o que o Senhor faz de novo na minha vida? Me dá outro milagre. Daí eu subo lá em cima.
Da igreja eu permanecer assim, eu vou fazer o quê? Pecar de novo. Levou? E Jesus, ele quer que todos nós, todos os dias, permanecemos uma vida na presença do Senhor, sem pecar e sem errar. Amém? Que as palmas do agradeçam. Os irmãos já se colocam de pé. Vamos dar encerramento a este culto desta noite. Amanhã tem o chá na casa da pastora Tônia, o chá das irmãs, a presença de Deus na minha casa. A partir das 14 horas, as irmãs que podem estar lá estejam lá para adorar, exaltar e engrandecer o nome santo do Senhor. Amém? Vai ter ensaio amanhã? Sim. Ensaio com as irmãs amanhã a partir das 19 horas. Então, ensaio com todas as irmãs. E quinta-feira, culto da colheita. Não esqueça de trazer seu alimento. Amém? Levante as suas mãos para o alto. Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais essa noite na tua presença. Guarda, livra e proteja cada um deles no caminho de volta. Dando, Senhor, uma noite abençoada para cada um deles, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso